Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating e Sharing e hoje temos o privilégio de ter connosco Pedro Caramês. Viva Pedro! Viva Luís, um forte abraço desde já e grato obviamente por este convite para estar aqui e juntar-me a ti para aqui uma boa conversa amena e descontraída. Isso mesmo, tocaste nos pontos essenciais, amena e descontraída. Olha Pedro, se calhar a pergunta que costuma dizer que é a mais difícil de todas, que é falar sobre si próprio, ou seja, quem é o Pedro Caramês? Será que ainda há alguém que não conheça o Pedro Caramês e a sua jornada profissional e académica? E muita gente, muita gente. Aliás, a académica seguramente muito menos, muito É menos. isso que eu estou a dizer. Mas sim, olha, quem é o Pedro Caramês? Portanto, é um artista que vai paulatinamente a caminho dos seus 50 anos, faço 49 este ano. E, portanto, um indivíduo que teve já várias vidas, não é? Qual gato qualquer. Eu tive várias vidas, portanto, a minha primeira vida foi ligada ao mundo do desporto e da educação física, de onde andei durante vários anos de pijama, por assim dizer, digamos assim, incentivar e a educar desportivamente muitas comunidades de jovens, não é? Uhum. Quis o destino que outras, digamos, atividades desportivas digitais ganhassem aqui digamos, um espaço mais predominante no quadro das minhas motivações e, portanto, na fase digamos assim, na rampa de lançamento para todo este fenómeno de redes sociais a qual fomos, digamos assim, acossados Uhum. geral, o mundo todo, a alturas aqui de 2007, 2006, 2007, quis de facto esse mundo seduzir-me e, pronto, e começava aí uma jornada, digamos assim, uma segunda vida da minha pessoa, não é? Certo, Na atualidade, isto é um long story short, claro. portanto, é uma história, um encurtar da história, portanto, estou dedicado a esta área da formação e da consultoria em LinkedIn, portanto, ou Uhum. seja, apoio quer empresas, quer profissionais, a utilizar o LinkedIn em vários domínios, obviamente. Domínios ligados às questões de carreira, às questões também do recrutamento, marketing, vendas, são aqui de alguma forma os quatro elementos. Pronto, e obviamente também até porque esta evangelização já acontece portanto, este trabalho já acontece há mais de 14 anos, tenho obviamente aqui estado muito próximo de facto dos negócios e das empresas pronto, e tenho acompanhado também a grande transformação digital que se tem vivido nas organizações, não é? Claro. Boa. Pedro, no teu papel de, vamos lá, de liderança, de formação, na área de transformação digital junto às empresas, acredito que haja muitos desafios. E por vezes não basta só dizer abraçar a transformação digital de uma forma simples, até porque eu costumo dizer que a transformação é que é o desafio. Na tua opinião, quais é que são os desafios que tu Olha, vamos lá ver. verificaste? Pronto, obviamente que este palavrão de transformação digital, obviamente, como eu costumo dizer, tenho aqui uma pecinha deste puzzle gigante, Certo. muito relevante aqui. Pronto. Obviamente que neste papel de transformação digital, como tu falaste, tenho estado muito também na transformação das pessoas para o contexto digital, não é? Portanto, ao longo destes anos, o que fui sentindo aqui, Luís, foi exatamente um quadro, como em todo lado, sejam Uhum. aqueles que são mais, digamos aqui, mais entusiastas e mais, digamos assim, motivados para ir à procura do que ainda não conhecem e do que vão sentindo que são os elementos, digamos, de certa forma, mais impactantes do agora, não é? E Uhum. pronto, e temos depois aqui um grupo, muitas das vezes também, no fundo, há vários fatores que influenciam estas diferentes velocidades, não é? E estas diferentes, digamos aqui, pronto, desafios, pronto, que estão relacionados muitas vezes às indústrias, não é? Portanto, há indústrias mais conservadoras ainda, de facto, muitas destas vertentes ainda estão da transformação digital como um todo, acabam por ter aqui ainda muitos desafios associados a eles e outras organizações que já de alguma forma, pronto, e algumas também que os profissionais se viram envolvidos nelas e dizer assim, epá, eu Claro. se calhar tenho que dar corda aos sapatos, não é? Se calhar Sim. porque esta indústria de onde me encontro na atualidade assim o exige. E portanto eu senti ao longo destes anos, muitos destes 14 anos, obviamente fui acompanhando um bocado todos estes, como digo, chegando ou entrando na empresa
por via muitas das vezes, destes momentos formativos, sobre estes momentos, como eu lhe chamo, de reforço da literacia digital dos colaboradores, fui vivenciando coisas dos mais variados contextos, percebes? Quer dizer, Claro. pronto, que de alguma forma, pronto, o meu papel foi sempre um bocadinho procurar predispor utilizadores ou profissionais em geral, que, repara, às vezes aqui a questão do LinkedIn era quase literalmente a ponta de um iceberg gigantesco, Sim, não é? sim. Porque Mas falávamos de LinkedIn e percebias muitas das vezes ali, ou em alguns dos casos, Pedro, ele já foi assim quando a gente começou a instituir o e-mail. Pedro, ele já foi assim quando lhe oferecemos um tablet, não é? Para a atividade comercial. Portanto, percebes? claro. Quer dizer, as pessoas foram. E, portanto, a sensação que eu tive, portanto, os desafios são exatamente esses, quer dizer, este abraçar da transformação e depois, repara, desafios também aqui dos contextos hierárquicos, percebes? Ou seja, Sim. se tens aqui desafios de levar aqui, muitas das vezes, uma perspectiva, em muitos dos casos, top-down, não é? Ou seja, Uhum. ok, primeiro o seduzir e o estimular, o persuadir uma equipa executiva, muitas delas envelhecida e em alguns, e a malta às vezes a dizer assim, não acredito, isto não foi há muitos anos atrás. Pedro, estivemos quase 2 horas a falar com o site da empresa já quase pronto e com uma discussão daquelas inacreditáveis com os administradores por causa da cor e por causa do tipo de letra. O site que estava fora do ar há 4 ou 5 meses enfim, estes detalhes estão absolutamente críticos para... Claro. Mas quer dizer, quando falamos disto, falamos, é apenas um exemplo às vezes lá está, um desafio enorme lá está, de uma capacitação maior e de uma consciência maior das equipas de liderança, não é? E Uhum. depois da capacidade, muitas das vezes, que a equipa de liderança tem em, digamos, mobilizar a equipa que está abaixo exatamente Claro. para beber dessa filosofia e o contrário também, não é? Muitas das vezes uma equipa, em muitas organizações, uma equipa de baixo muito já fortemente orientada mas uma equipa de topo. Portanto, estes desafios são também desafios que fui tendo a oportunidade de ir sentindo, não é? Ao Sim. longo destas Acredito que viagens. sim, no final do dia as organizações são feitas por pessoas, não é? Sim, sim. E no outro ponto tu tocaste muito bem, que é a parte da literacia digital, que cada vez mais é preponderante, e há organizações que, por razões históricas, né, já têm pessoas com um certo outro tipo de idades e com outras mentalidades, e é preciso aqui um jogo estratégico de cintura para que possamos efetivamente ajustar à realidade, não é? Sim, sim. Diz-me uma coisa, ou seja, se eu entendi corretamente, além de, como tu disse, a nível de carreiras, recrutamento e tudo o resto, acredito que na área de marketing, um dos pontos que se toca muito, né, como, tendo em conta que está na moda agora neste momento a área de inteligência artificial e automação, como é que tu vês que esse impacto que poderá, e os benefícios, mas que também existem, como é óbvio, de alguns desafios, essas tecnologias ajudarem a melhorar a experiência do cliente, da tua sensibilidade diariamente? Olha, como tu disseste, de facto, este tema do IA ou do AI, como quisermos Sim. aqui ficar a coisa, de facto, à data que estamos a fazer este podcast, 6 meses depois deste tsunami ter atacado literalmente o mundo, é óbvio que, mais uma vez, há ainda um grupo significativo de utilizadores que está um bocadinho ainda, digamos, muito distante. Portanto, o tsunami ainda não lhe chegou aos pés, não é? Embora, como costumamos dizer, quer dizer, já lhe tenha chegado aos pés, porque seguramente que já nas suas interpelações, nas suas compras, nas suas atividades do dia a dia, digitalmente ou até mesmo fisicamente, terá seguido seguramente já impactado com esta realidade, não é? Portanto, isso Sim. não temos dúvidas, não é? É óbvio que muitas das vezes a malta diz pois eu não sabia que o IA também estava na aplicação do meu supermercado, não é? Quando me mostra aquele tipo de produtos. Pronto, as pessoas hoje, há coisas que não tinham, como estavas a dizer antes da nossa conversa, há temas que de facto não são do agora, não é? Portanto, Sim. já estão, pronto, se calhar só agora no início deste ano, ou no final do ano passado, é que tiveram aqui um hype maior, não é?
E, portanto, eu vejo que, de facto, esta na atualidade como, Luís, pá, uma transformação digamos assim, um tsunami, na minha opinião, não sei, incomparável a outros tsunamis que tivemos, Claro. seja mais distantes da Revolução Industrial para outros. Pá, eu acredito claramente que este aqui está já a causar aqui tremendos e enormes impactos a toda a linha, não é? A toda a Claro. linha aqui. E, portanto, eu, de certa forma, aquilo que eu vejo, mais uma vez, como aquilo que nós falávamos ali há pouco, Luís, um contexto muito mais uma vez, de termos aqui as pessoas conscientes daquilo que todo este trabalho pode, de alguma forma, aqui gerar e todos os benefícios que as organizações. Claro que, obviamente, o povo, se calhar porque durante muitos anos viu muita ficção científica e, portanto, de certa forma, olha para estas componentes com algum, pronto, com algum tremer, Pois. não é? Com algum tremer de que de repente, epá, vamos passar a ser comandados por robôs, vamos deixar de ter o contacto humanizado com as. Eu vejo com toda a honestidade realidades um bocadinho diferentes. Obviamente que a malta, quando às vezes fala disso, a malta diz: mas quê? Gostavas de continuar a ver por exemplo, um feed no LinkedIn completamente despersonalizado? Ou seja, um feed no LinkedIn nada alinhado com aquilo que são as tuas preferências? Não, pois não. Então, se calhar, quer dizer, o IA pode ajudar sobre essa matéria, não é? Quer dizer, pá, Claro. isto é negativo, não é? Portanto, ou seja, se de alguma forma, a partir do momento que te manifestas com algum tipo neste caso, de motivação ou de interesse, ok, obviamente, será que eu não posso ter aqui ferramentas que me permitam aqui automatizar um conjunto de processos Peço. para poder, no fundo, fazer aqui atividades, quer dizer, retirando à minha equipa, epá, o que é que estás a fazer hoje? Olha, estou a mandar mensagens a toda a gente que picou aqui, a toda a gente. Pá, e a malta diz, mas estás a agregar valor? Não, quer dizer, são atividades muito E desmotivadas, não é? Atenção. desmotivadas, repetitivas, percebes? Quer dizer, com pouco ou nenhum interesse sobre esta matéria. Portanto, eu acredito que essas vertentes da automação, acredito, não é? Acredito que Sim. essas estão. Não vou usar, neste momento, palavras de futuro, vou usar palavras de presente e do agora, não é? Claro. Portanto, pá, no futuro podemos, por amor de Deus, quer dizer, no presente podemos, não é? Claro, eu acho que no meio deste processo, e ontem estava a ler uma entrevista do CEO da Microsoft, que é o próprio, como nós sabemos, que é um dos grandes investidores do Sim, OpenAI. Ele próprio dizia que sim, cada vez vai haver mais processos de automação, a inteligência artificial vai ser, mas a própria responsabilidade e a própria legislação que vai, cada vez tem que ter um fator humano. Isso não vai deixar de existir. Por isso, eu acho que tem que haver um equilíbrio, e concordo com o que estás a dizer, que é, sim, vai haver atividades em que nós diariamente trabalhamos, em que não acrescentamos muito valor, essas sim, talvez passem para esses, vamos chamar esses robôs, e as outras atividades onde nós podemos, criatividade e outras coisas que se calhar gostamos de fazer, podemos ter mais tempo para elas, não é? Por isso é esse sim, é equilíbrio. isso, exatamente. Eu sinto exatamente essa componente. Portanto, eu acredito que há de facto muitos benefícios que vão trazer. Claro que, em alguns dos casos, os desafios grandes é as empresas, ok, pá, como é que nós podemos implementar estas coisas? Obviamente que as Claro. coisas às vezes não são. Pronto, e também temos sentido em algumas organizações, pronto, um reajustar da sua equipa de recursos humanos, não é? Uhum. De profissionais, pronto, que obviamente, se calhar, tinham determinadas valências que, se calhar, neste momento, e em prol de todas estes mecanismos, venham a ser reposicionados ou, neste Certo. caso aqui, substituídos por outros, com este tipo de competências. Agora, que vai trazer uma muito maior eficiência operacional, e isso acho que não é Claro. obviamente indesmentível, não é? Como tu disseste, quer dizer, retirar aqui atividades que não acrescentam valor para substituí-las por atividades onde efetivamente esse contacto humano pode ser esse, digamos aqui, esse. E claro, muitas das vezes todo esse mecanismo que é preparado da automação também é preparado com humanos, não é? Que no fundo Claro. definam e determinam aqui. Portanto, eu acredito que isto vai permitir também que nós consigamos ter aqui uma muito maior proximidade, portanto, com os clientes, o cliente também sentir-se muito mais perto digamos assim, lá está, ou seja, termos aqui um chatbot que pode estar a dar suporte ao cliente 24 horas, não é? Portanto, ou seja, e a Claro. qualquer hora, tentando reduzir aqui muitas das vezes as frustrações que o indivíduo tenha na procura de
são as suas necessidades, não é? Portanto, eu diria, mesmo até as solicitações mais complexas, ele consiga de alguma forma chegar aí, não é? Não tenho dúvida. Ou seja, eu no final do dia costumo dizer que se quem ignorar estas tecnologias em proveito próprio e não se adaptar a elas, quem souber trabalhar com as mesmas poderá ter um futuro mais risonho, por assim dizer. Sim, Luís, quer dizer, se já quando, e tu certamente também tiveste vivenciaste essa transformação de quando chegaram os computadores, não é? Quando chegaram os computadores, eu recordo-me, por acaso, 95, 94, 95, chegaram os computadores, acho eu que foi na altura de 92, o que é da entrada quando eu entrei na faculdade, que compramos um computador lá para casa, não é? Compramos um computador lá para casa. E, portanto, estamos a falar, ou seja, o que se fazia até então, não é? Portanto, na altura, pronto, houve quem se tivesse adaptado mais rapidamente, não é? E, portanto, Claro. e logo imediatamente incorporasse, opá, e houve quem. Agora, que este contexto me parece obrigar um bocadinho a que o povo se adapte, o povo e as organizações, se calhar, que no fundo adaptam-se as pessoas e as empresas, não é? Uhum. Para esta realidade, pá, isso portanto, e a verdade é que neste momento eu próprio também tenho feito um esforço também exatamente para digamos assim, contextualizar sobre esta matéria e, portanto, também por sentir, ok, olhando para isto e perceber, ok, que impactos é que isto, na minha opinião, grandes, aliás, eu há alguns meses atrás questionei, pá, será que o que estou a fazer agora estarei a fazê-lo daqui a 5 anos? As minhas respostas foram se calhar não é? No contexto em que, e Claro. portanto, aqui há duas opções, ou a malta de alguma forma entra assim tipo numa escada rolante a dizer assim, olha, vou cair para o precipício e vou-me deixar ir, ou então a gente para e diz, não, pá, vou-me adaptar e vou-me... Aqui não houve, no meu caso em particular, como viste há pouco da minha história, não Uhum. foi tanto, embora eu não o tenha explicado, quer dizer, não foi tanto a perspectiva de eu pensar, ok, a minha área não tem futuro, até porque também se fala hoje que estas áreas portanto, das atividades que estão relacionadas com o corpo, com a mente, vão ser Certo. cada vez mais importantes, não é? Certo. Mas, pá, não foi tanto por isso, foi mais até por uma questão de preferência. Mas aqui está-se a falar de uma readaptação do ponto de vista de conhecimentos e de competências, exatamente para uma nova fase, não é? Portanto, Claro. eu estou a fazer esse caminho também, estou a fazer esse caminho. Faz parte. Certo. A próxima pergunta que eu tinha aqui é um bocadinho, vou-te contar mais ou menos, partilhar um bocadinho da história, que é, ou seja, tu, no final de contas, quando tu fazes o trabalho de consultoria junto às empresas, que possivelmente te pedem solicitações para ajudar como crescer e vender mais, se for possível, a nível das redes sociais, eu tive um caso em que foi um cliente que chegou ao pé de mim e disse, Feliz, não se preocupe que eu já tenho a minha empresa em todas as redes sociais que você possa imaginar, pronto. E na altura até fiquei surpreendido porque havia redes sociais que eu não conhecia, mas pronto, foi bom para mim. E por outro lado, eu O mundo perguntei-me, é mas como é certo. que, o que é que você vai fazer com isto, né? Porque ele não tinha capacidade humana para, ou seja, é como dizer, já ligou, mas agora não tinha capacidade de interação. Como é que tu tentas ajudar estas empresas, se calhar, não sei se já te aconteceu coisas parecidas a isto ou não, mas ajudar a que eles tenham uma estratégia para maximizar os seus esforços, porque na realidade nem sempre têm muita capacidade humana, para não ser que todos no final querem ter resultados positivos, né? Efetivos, né? No meio deste processo, né? Olha, mais uma vez, as empresas com quem vou trabalhando são empresas de vários portes, não é? De vários tipos de Certo. porte, não é? Obviamente que há empresas já com uma dimensão, portanto, grande a todos os Uhum. níveis, quer ao nível também daquilo que é, digamos, a sua área de atuação, ou seja, o nível de faturação da empresa, ou Claro. de volume de negócios da empresa, e depois também do conjunto, quer de pessoas que estão afetas à área de marketing e Digital. vendas, Sim. não é? Uhum. Quer depois também este capital humano e também quer o capital financeiro associado a esta componente. Obviamente que durante algum tempo as pessoas foram, de certa forma, passando um bocado a imagem de que pá, estes ambientes digitais eram todos gratuitos, e, portanto era fácil criar uma rede, uma conta em qualquer uma das redes, mas a verdade é que esse contexto sim, de gratuitidade destes Sim. contextos já está mais provado que estamos longe de ser, não é? Portanto, hoje, Uhum. no limite dos limites, a gente entrega-lhes os nossos dados lá dentro, não é? Portanto, Claro. no fundo, de grátis não tem nada, não é? Portanto, as organizações, como estava-te a dizer isto, estamos a falar aqui na altura quando isto, de facto, esta hype começa, LinkedIn comemorou este ano 20 anos,
O Facebook comemorará 21, desculpa, comemorará 19 anos, comemorou já em fevereiro 19 anos, portanto 20 no próximo ano. Portanto, todos estes fenómenos não deixam de estar assim, embora já 20 anos, ou sejam 20 anos, mas as organizações pronto, têm aqui de alguma forma sentido aqui, pronto, muitas delas que foram logo também early adopters e, portanto, imediatamente também pelas responsabilidades que tinham em termos nacionais ou internacionais, e, portanto, muitas delas foram olhando para cá e, portanto, com logo uma naturalidade e maximizarem aqui uma presença mais forte e efetiva. Portanto, um dos primeiros fatores que nós normalmente, nas organizações, pronto, dos vários portos, é, obviamente, perceberem um bocadinho que tipo de público é que, de alguma forma, é o público que nós, de alguma forma, comunicamos, e muitas das vezes aqui, públicos que podem ter aqui comportamentos distintos em redes sociais distintas, não é? Pronto, efetivamente, depois de um período, se calhar ali 2010, onde de facto explodiram milhares e milhares de redes sociais para todos os gostos, a coisa estabilizou-se nos últimos anos para alguns fenómenos aqui. Obviamente surgiram nestes últimos anos, quer o TikTok, talvez o mais de todos, o mais disruptivo e o que abanou e tem abanado aqui, pelo menos os grandes símbolos aqui, no caso do Facebook, e Instagram e afins, e YouTube também. Pronto, mas surgiu na altura também o Clubhouse, mas que pronto, foi do tempo da pandemia, mas que teve de alguma forma uma participação, embora quer, por exemplo, o Snapchat, quer portanto, o Clubhouse, que foram, digamos assim, plataformas um bocadinho de hype, hoje estão menos, mas não deixam de ter comunidades que ainda sejam significativas, não é? Portanto, hoje às vezes a malta, também aqui as empresas muitas das vezes querem ser, não, eu só quero estar nas redes de maior dimensão, mas muitas das vezes, se calhar, até, por exemplo, outras redes com menor porte, não é? Ou com menor porte em termos de número de utilizadores e de utilizadores ativos, podem também constituir motivos de interesse, não é? Portanto, hoje, por exemplo, há determinadas empresas com presenças, por exemplo, em redes como o Pinterest, não é? Que não deixam de ter aqui uma relevância gigante para elas e onde há um retorno gigantesco, digamos assim, em termos de esse retorno, em termos de vendas e tudo mais, não é? Portanto, hoje estas componentes é preciso de alguma forma, e aqui também outro desafio gigantesco aqui, que muitas das vezes temos nestes contextos, é que as estratégias de hoje estão muito diferentes das estratégias do início do ano e vão estar diferentes das estratégias do final do ano. Portanto, estas redes que conheceram aqui obrigaram as equipas a terem uma agilidade muito rápida de transformação de estratégia. Pedro, mas nós tínhamos definido uma estratégia, um budget no início do ano. Pois. As coisas, ou seja, não dá para ter um plano estratégico em termos financeiros, dizer assim, olha, para 2023 vamos gastar isto, não é? Porque de facto, tu hoje fazes um anúncio no grupo Meta, não é? O anúncio hoje está-te a custar um X número de cêntimos, mas se calhar daqui a um mês esse mesmo anúncio está-te a custar 10 vezes mais, percebes? Isso mesmo. Portanto, aqui digamos assim, de alguma forma, uma das estratégias que nós recomendamos é exatamente para estarmos aqui e felizmente que estas redes, de alguma forma, estes ambientes têm, é de facto aqui uma profusão de resultados e de métricas absurdas, não é? E, portanto, hoje conseguimos aqui, sejam nas próprias redes nativas, sejam em outras plataformas, medir muitas destas métricas de alcance, impressões, engagement, conversões, as diferentes terminologias, digamos assim, que hoje ouvimos, os CPLs, os CPAs, os CPCs, pronto, todo aquele jargão de alguma forma aqui mas pronto, esse tipo de leituras são muitas das vezes importantes, portanto, e aqui, como normalmente também costumamos dizer, hoje quando montamos aqui uma estratégia, nestes contextos aqui, Luís, temos que sempre pensar em 3 domínios, portanto, quer daquilo que é a estratégia da mídia que é nossa, portanto, que nós temos responsabilidade, a mídia que é a mídia paga, portanto, no fundo, aquilo que é a estratégia de captação de audiências que ainda não são nossas, não é? E a mídia, no fundo, a earned media, não é? Portanto, aquela que, no fundo, leva as outras pessoas a falarem de nós, não é? Portanto, este tridente ofensivo é um tridente fundamental, não é? Não dá para... eu só tenho feito isto organicamente, tá?
pá, hoje a empresa que faz isto, a malta diz, mas quê? Queres que a gente te bata palmas ou que a gente te chame burro por não estás a fazer, digamos, por não estás a usar os outros três pilares importantes, não? Os outros dois pilares importantes, não é? Portanto, há de alguma forma, muito claramente esta componente, conhecer o público, identificar, obviamente, aqui objetivos e, obviamente, ir também monitorizando estes objetivos pronto, com a regularidade. Pronto, depois a criação de conteúdos, seja para a vertente orgânica, seja para a vertente paga, que estejam, obviamente, aqui, que tenham ressonância com a nossa comunidade. Pá, hoje nota-se muito, por exemplo, ao nível do LinkedIn, que é a rede que eu melhor conheço, Luís, uma transformação muito grande dos conteúdos, percebes? Hoje chegar a uma rede e dizer, epá, viva, tudo bem, está aqui um podcast de giro, pá, venham ouvi-lo. Epá, provavelmente este conteúdo a malta vai mandar às couves, percebes? Parece um conteúdo muito 1990, pá, porque não agrega, percebes? Não, poderá não agregar o valor que... Portanto, e isto, quando falo disto, até te falo disto que, epá, mas para lá, fizeste isto quê? Em imagem? Fizeste isto num reel? Fizeste isto num vídeo? Fizeste isto com uma story? Fizeste isto... Percebes? Quer dizer, tens uma profusão de formatos, não é? Gigantescos, não é? Que de alguma forma obrigam, de certa maneira, aqui a que o conteúdo seja relevante, útil, informativo, portanto, ou educacional, não é? Portanto, tenhas aqui um conjunto de segmentos aqui. E, portanto, há efetivamente muita dessa dinâmica que procuramos estruturar com as empresas, por forma a irmos avaliando. Lá está, e os resultados de hoje não garantem os resultados da amanhã. Não é? Mas tu ficaste... Mas nós usamos o mesmo post, pá. Certo. E o mesmo post hoje e o mesmo post há um mês atrás foram resultados. Pois, pá, Mas tu tocas aí num ponto, não. sim, tu tocas aí num ponto que é muito importante, que eu costumo dizer, muito simplificando isto, é como fosse. Ou seja, nós planeamos, executamos, mas é muito importante monitorizar, ou seja, verificar se os resultados que estamos a obter vão de encontro às nossas expectativas, não é? E muitas das vezes podemos ter que ajustar, como tu disseste, o que foi feito no início do ano não quer dizer que seja o que temos que fazer agora, não é? Por isso é relevante cada vez mais a monitorização e acompanhamento dos resultados. Pedro, se calhar ia passar aqui para uma questão que muitas vezes se calhar questionam, não é? Que é, tendo em conta que és uma pessoa bastante ativa, que acima de tudo não ativa, mas também com a partilha de conteúdo valioso, quais é que são, assim de uma forma simples, apesar que nós já vamos tocar nos teus livros, podemos dizer quais é que são as estratégias que tu tentas colocar sempre que crias um conteúdo, de forma a que ele agregue valor e seja relevante, por assim dizer, tenha impacto, vamos chamar assim, não é? Olha, relativamente a esta área dos conteúdos, pronto, é uma vertente que eu continuo a referi-la como uma vertente que hoje ainda é pouco explorada pelos utilizadores. Para teres uma ideia, menos de 5% dos utilizadores portugueses, e não só, a nível da escala mundial, esse número até cresce um bocadinho, publicaram conteúdos nos últimos 30 dias. Portanto, ou seja, há 95% de pessoas que não têm, de facto, esta prática da partilha de conteúdos. Pese embora muitas das vezes acharmos que essa é uma ação feita por muita gente. Pronto, aqui em Portugal somos cerca de 4 milhões e meio de utilizadores registados e apenas 100 mil fizeram um conteúdo nos últimos 30 dias. Isto para pormos assim os números em perspectiva. E, portanto, o que de alguma forma aqui temos é, dentro desta área de conteúdos, vamos tendo aqui, e eu costumo normalmente dizer, temos um padrão de utilizadores que está ainda em diferentes estádios, não é? Portanto, temos naturalmente os primeiros, que são, digamos aqui, utilizadores ainda, já descontando os passivos, que são a grande maioria, não é? Portanto, os que deixam de ser passivos são utilizadores primeiramente muito mais... portanto, interventivos, pronto, e temos aqui uma primeira parte interventiva só do verdadeiro, portanto, o utilizador que gosta e que reage aos conteúdos, uma reação sem comentários. Depois um utilizador já, num estádio seguinte, já um utilizador mais comentador de conteúdos, e depois esse estádio ultrapassa-se quando ele começa também já a fazer algumas partilhas. Obviamente que esses utilizadores começam já no estágio 3, a ser utilizadores que começam primeiramente a partilhar conteúdo de outros utilizadores. Portanto, não é conteúdo próprio. Não é? Conteúdo que é feito por outros e, portanto, vão republicando esses mesmos conteúdos. Pronto, depois, na etapa 4, chega um utilizador que começa a tomar consciência de que, não, eu também
quero ter alguma voz, e esses muitas das vezes combatem aqui os grandes procrastinadores internos que dizem, epá, tu não agregas valor, tu és uma bosta, quem é que vai te ouvir, pá, portanto se há tanta gente com melhor valor do que tu, e portanto a malta às vezes diz, pá, fogo, tu nem precisas de inimigos, pá, o teu maior inimigo está dentro de ti, pá, portanto nem precisas Demolidadores. são até esses demoníacos, pronto. Bom, a malta consegue ultrapassar esse cabo das tormentas, começa de facto a produzir algum conteúdo sobre esta matéria. E aqui os conteúdos começam, muitos deles primeiramente, conteúdos, alguns que, pronto, dependendo das áreas, apostam em conteúdos mais visualmente apelativos, outros conteúdos de texto, não é? E, portanto, e isto vai evoluindo até utilizadores que depois começam a ter o vídeo, não é? Que começam a ter o vídeo, até outros com o vídeo em direto, não é? Portanto, aqui duas dessas alternativas. Portanto, há, como já percebeste aqui, um quadro Maturidade, de evolução, de maturidade, exatamente, que muitas das vezes a malta, repara, nem sequer no estádio 1 está e já se está a comparar com o estádio 7 ou 8, não é? E a malta diz, artista, pá, tens que perceber que claro. a vida, este progresso é feito de forma muito, muito gradual. Portanto, há malta que quer entrar logo all-in pronto, e às vezes essas experiências nem sempre correm bem, não é? Mas pronto, acima de tudo, muitas das vezes dentro desta componente, pronto, como eu costumo chamar, a tentativa de tentarmos trazer aqui um conteúdo focado em gerar valor às pessoas. Isto é difícil, não é? Porque Claro que sim. agora, se antigamente eu podia ser uma central noticiosa, não é? E aconteceu isto, fez-se aquilo, aconteceu aquilo outro, a rede e as redes também, os próprios algoritmos que vão, portanto, privilegiando ou não os conteúdos, vão aparecer nas pessoas, foram, digamos, colocando digamos, para o lado conteúdo que não agregava esse valor, percebes? Não agregava esse valor. E, portanto, o próprio LinkedIn está nessa evolução, a tentar privilegiar mais conteúdo educativo, e aquilo que neste momento, isto, notícias muito recentes, destas últimas semanas, o LinkedIn diz ok, eu vou dar valor a conteúdos que estejam alinhados contigo, com o teu perfil. Ou seja, se és alguma pessoa que trabalhas ou que estás aqui a fazer conteúdos sobre inteligência artificial e o teu perfil está alinhado a isso, nós vamos distribuí-lo. Claro. Se por outro lado estás a falar de coisas que não têm nada a ver com o teu ADN, temos pena. Okay? Um desabafo. E, portanto, exatamente, o LinkedIn diz, olha, não, nós vamos dar preferências exatamente a isso. Vamos ver como é que, se o algoritmo vai conseguir chegar a esse nível de... Mas pronto, conteúdos que geram valor. Depois, obviamente, que aqui a importância da consistência, é como imaginas aqui um fator portanto, primordial. Pedro, tenho feito alguns posts no LinkedIn, a coisa não tem funcionado. A pergunta que faço a seguir podes-me explicar quantas publicações fizeste ou há quanto tempo estás a fazer conteúdos? Fiz no outro dia 1 ou 2. Pronto, e tu neste momento respiras e voltas novamente a dizer... Ou então és mesmo um artista, não é? Podes voltar a tentar fazer ressonância com o utilizador e disseste 1 ou 2 posts. No momento em que faz a ressonância, normalmente o utilizador diz, pois eu sei, é pouco, não é? Pronto, ok. Ainda bem que conseguiste Estamos alinhados. entender, estamos alinhados, não é? Pronto, de facto, em muitos dos casos é preciso, efetivamente, criar aqui uma regularidade de, fiz um episódio de podcast e não tive ninguém. É normal, não é? É normal, quer dizer... É claro que depois, mas eu vi uma pessoa que, olha, ainda há 3 semanas vi uma pessoa aqui no LinkedIn que dizia, quando entrei no LinkedIn, o meu primeiro post teve mais de 1 milhão de visualizações. Pronto, ok, agora não vou digamos, extrair e descontextualizar esta métrica para de repente dizer, estou frustrado porque não tenho isso. Não, quer dizer... Sim, as pessoas às vezes as pessoas esquecem-se do contexto, não é? E essa parte que tu estás a dizer da consistência é super relevante, não é? Porque ou realmente depois uma coisa, permite a expressão, não sei se é bem utilizada a palavra bombástica, e és quase o único que podes ter esse dom, não é? E criar, ou então diria que é muito difícil, não é? Uma forma, sem ser regular e consistente, atingir esses... Tens que fazer exatamente isso, quer dizer, ou seja, Luís, tens que ir de alguma forma criando essa regularidade de desempenhos, não é? Portanto, essa regularidade de publicações, porque de alguma forma vai seguramente aqui, e se estiveres a fazer o caminho certo, não é? Claro. O caminho que de facto queres, pronto, é óbvio que não, as coisas não são
Pronto, eu não acredito, quer dizer, não acredito, acredito em lotaria e acredito em Euromilhões e acredito que a gente. Agora, pá, de alguma forma leva-me a acreditar com os meus clientes que este é um caminho de longo termo, não é? Portanto, Claro, não é uma prova de velocidade, é uma corrida de resistência de longa isso duração. mesmo. Diz-me uma coisa, Pedro, nos teus dois livros que eu tive a oportunidade de ler e que dou os parabéns, ou seja, Vencer com o LinkedIn e LinkedIn para as empresas, na tua, qual é que achas que foi a maior dificuldade que tiveste? Porque quando se lê os livros, ele está de uma forma muito simples, que diria que quase qualquer pessoa sem conhecimento, e esse penso que é um dos teus objetivos, pode pegar naquelas, vamos lá, dicas ou sugestões e aplicá-las, não é? Qual é que achas que foi o maior desafio que Olha, talvez tenhas tido? o desafio foi exatamente também tornar, e tem sido esse o desafio sempre que faço estes instrumentos de trabalho, de consulta, de os tornar de facto legíveis e acessíveis a tudo e a todos. Não é? Portanto, não serem livros demasiado técnicos, com um excessivo número de palavras estrangeiras. Não é? Foi sempre uma tentativa de tentar não utilizar jargão que de certa forma deixasse alguns utilizadores, até porque, como de alguma forma ao longo destes anos trabalhei sempre com uma digamos, Uhum. aqui um grande espectro de profissionais das mais variadas áreas, portanto, acabei sempre por ter esse tipo de preocupação, percebes? De conseguir traduzir. Obviamente que o livro, o LinkedIn para empresas, pronto, de sintetizado não está muito, portanto ele acabou por ter aqui quase 500 páginas, mas pronto, tentou-se de alguma forma também transmitir aqui aos utilizadores um maior conhecimento sobre o mundo das empresas, pronto, normalmente eu diria que, para teres uma ideia, se calhar 95% dos livros, ou 98% dos livros publicados em todo o mundo, são todos orientados para o LinkedIn numa vertente mais profissional e não Uhum. numa vertente, e as páginas das empresas normalmente não tinham um espaço, digamos assim, de antena, e portanto foi a tentativa de cruzar nestes dois livros, de facto, insights e, portanto, conteúdos e aqui alguma Claro, riqueza de experiências que, pronto, que levasse, portanto, no caso até do Vencer com o LinkedIn, que pudesse ser de facto muito estupidamente prático. Ok, estão lá, claro. ok, clica aqui, vai aqui, mexe ali, faz assim. Nós até inclusivamente colocamos um QR Code com uma lista de links onde as pessoas podiam clicar exatamente, ok, o Pedro fala ali, como é que eu faço isto? Deixa-me ir lá ao link 7, clico e vou diretamente e abro na Claro. área respectiva. Não é? Pronto, agora, evidentemente que quer um, quer outro, o livro do Vencer com o LinkedIn é um livro que diz, oh camarada, se estiveres só a ler isto, tipo romance, epá, a coisa não vai acontecer, não é? Claro. Portanto, vencer com o LinkedIn passa por a tentativa de passares do papel para a prática e, portanto, de outra forma, pá, os resultados não... Não pronto, vão reparem, aparecer. não vão aparecer, não é? Como tu sabes, quer dizer, Claro. a malta, em alguns dos casos, pronto, como digo, mais uma vez, porque aquele indivíduo recebeu uma proposta de cliente pelo LinkedIn. Pronto, está bem, mas quer dizer, se calhar, mas ele não fez grande coisa. Pronto, pá, olha, eu também joguei no Euro Milhões e ganhei. Pronto, também não fiz grande Pronto. coisa. Pá, mas, quer dizer, Mas tive que ir lá agora, pagar sim, também tive que ir lá fazer algumas coisas. Portanto, eu diria que o desafio foi esse, de tentar que no fundo o livro pudesse estimular o utilizador a dizer assim, ok, epá, eu vou fazer isto já, não é? Portanto, Claro. ou seja, enquanto o Vencer com o LinkedIn tem pouca teoria, quase nenhuma, quer dizer, é quase como quem, camarada, isto é um livro prático para tu pôres tudo isto que eu tenho aqui materializado na tua, pronto, na Claro. tua participação aqui na rede. Não é? Boa. Diz-me uma coisa, Pedro, além de consultoria que tu fazes, autor, tens aqui uma veia também de, vamos lá, académica, dar aulas em várias instituições. Como é que tu tentas fazer este equilíbrio entre a sala de aula e a parte de consultoria? Penso que traz benefícios também, mas por vezes talvez seja difícil estar de manhã, se for preciso, como professor, à tarde como consultor, ou vice-versa. Como é que tentas aqui Sim, equilibrar isto? normalmente até costuma ser mais vice-versa, costuma ser mais primeiro, durante o dia faço estas atividades nas empresas e ao fim do dia Não muitas digo, das vezes certo. vou às escolas. Olha, este equilíbrio muitas das vezes é interessante, pronto, enquanto professor, no fundo, passar-lhes, pronto, não sou, digamos, embora neste momento empreste a minha, digamos, aqui os meus conhecimentos em várias universidades, não sou neste momento longe um académico, Uhum. digamos assim, a minha coluna vertebral não é académica,
pronto, e procuro aqui, neste caso, trazer muito desta experiência profissional para o contexto académico, tentando, de alguma forma, levar aos alunos digamos aqui, um conhecimento do mercado e do terreno maior, não é? No fundo, estimulando-os a perceberem um bocadinho o que é que eles enfrentam, o que é que podem enfrentar, não é? Portanto, isso de certa forma contribui muito para trazer, digamos assim, esta abordagem empresarial para o contexto da sala de aula, não é? O contexto da sala de aula. Se o contexto da sala de aula me traz alguma componente também para o contexto de consultor, eventualmente sim, até porque em alguns dos casos a minha veia formativa a minha cara formativa não se despe, não é? A minha vestimenta formativa não se veste, não se despe, portanto mantenho-me no fundo e portanto há, digamos aqui, um equilíbrio natural, não é? Entre estas duas componentes e que gosto, obviamente, que gosto de fazer, não é? Diz-me uma coisa, para estas pessoas, estes alunos que estão muitas vezes a entrar neste mundo digital, alguma recomendação de competências ou que consideras que são preponderantes, né, se calhar para seguir esta? Bem, sabes que hoje, exatamente, eu hoje o que tenho sentido de alguma forma é que nós, como já falamos um bocadinho, já tivemos a oportunidade também já há pouco de falar destas questões da inteligência artificial e não só, mas de facto hoje os meios de aprendizagem são muito variados, não é? Se há uns anos atrás, seguramente aqui antes da década de 90, recordo-me perfeitamente, até mesmo quando estava na faculdade, de ver partir alguns colegas que iam, esta semana vou até Londres porque tenho que ir à biblioteca de C, B e D, das universidades A, B e C, e portanto saíam quase verdadeiro, toda a gente a despedir-se do indivíduo, traz de lá bom conhecimento, era uma coisa, vivenciei isso, percebes? Claro. Momentos que ainda hoje guardo com muito carinho, não é? A verdade é que de facto hoje a forma de aprender está tão transformada e tão alterada. E, de alguma forma, eu acabo por vir, nas universidades, receber aqui algum público que, também nesse ponto de vista, algum dele, se calhar também muito, muito motivado por um conjunto de referências em casa, muitas das vezes muito ainda tradicionais, né, da formação tradicional, não é? Mas de facto as escolas hoje, eu tenho sentido a escola como digamos aqui, um ignite, um ignitar de outras, digamos assim, de um mix hoje de habilidades e competências que aqui vão sendo desenvolvidas em vários tipos de contextos, percebes? Quer dizer, repara, hoje o podcast, nós os dois somos suspeitos, porque somos aqui verdadeiros aficionados do mundo do podcast, portanto são naturalmente formas brutais de aprendizagem, não é? Portanto, brutais de aprendizagem. Sejam os formatos podcast, sejam os e-books, sejam os audiolivros, sejam os livros físicos, sejam os canais do YouTube, sejam os Reels, sejam o feed do LinkedIn. Portanto, há tanta forma de aprendizagem que hoje, de facto, em alguns dos casos, se leva muitas das vezes a questionar a relevância de um carimbo académico, não é? Que em muitos mercados e em muitos contextos, vale o que vale, quer dizer. Sim. Já é questionado, hoje em dia isso já é questionado Agora, que eu vejo em muitos dos casos, para muitos alunos, de facto, a universidade como esse pontapé de saída para outras aprendizagens, e é isso que, de alguma forma, repara, é óbvio que se calhar em muitos contextos eu diria, vamos lá ver, Pedro, mas quer dizer, hoje não desprezo, né? Não menosprezo, não desvalorizo o aluno ou o profissional que quis fazer esse percurso ou esse caminho formativo a começar na escola. Agora, o que eu lhes digo quando eles chegam ali é, malta, esta é, digamos, a plataforma que vos vai fazer partir para outras... As fundações, né? Exatamente, poderá ser aqui alguma fundação e estás a ver, até mesmo nisto, não é? Eu às vezes até acabo por dizer, eu mais do que professor sou aqui um animador, um guia, não é turístico, mas é um guia destas aprendizagens, porque como tu também sabes neste momento, Luís, de facto, tu podes aprender tanta coisa online, que às vezes tens tanto e tão pouco ao mesmo tempo, não é? Porque a malta acaba por dizer, mas porquê que perder o foco às vezes, não é? As pessoas não conseguem, quer dizer, estão tão overwhelmed, desculpem-me este palavrão, mas gosto mais dele em inglês, estão tão assoberbadas com tantas coisas que poderiam aprender,
que depois acabam por não aprender rigorosamente nada. Portanto, e aqui o nosso papel é um bocado levá-los aqui Orientá-los, não é? orientá-los, não é? Portanto, mentorá-los, não é? Guiá-los aqui um bocadinho para esse contexto. E, portanto, às vezes aqui até te confesso que algumas das sessões que fiz foram mais sessões orientadoras do que propriamente transmissão de um conhecimento, como tu sabes, portanto, perde-se no tempo, não é? Claro. Sim, mas é o que tu Olha, dizes. ainda fui do tempo em que estudei aquilo na faculdade, mas aquilo se calhar, muitas das vezes, eu continuo a dizer, olha, aquilo se calhar foi estruturante para eu depois aprender outras coisas, não é? Portanto, Claro. aquela malta que eu às vezes ainda me chateio até com a miudagem mais nova, para que é que eu tive que estudar os Maias do Bessa de Queiroz, para que é que eu tive, tudo teve um propósito, não é? Claro. Portanto, e hoje se calhar foi uma fundação, um alicerce que me permitiu hoje estar a fazer outras leituras, outras aprendizagens, não é? E às vezes até ter uma conversa com outras pessoas, não é? Por exemplo, a minha área desportiva, Luís, a minha área desportiva trouxe-me um conjunto de valências que eu vejo, houve aqui uma transferência de skills muito grandes desses contextos para estes atuais, percebes? Quer dizer, Claro. portanto, hoje não sinto que, repara, a minha formação de base feita há 30 anos atrás não me define, percebes? Claro. Não me define, não me fecha, não me enclausura, percebes? Claro. Hoje, Eu diria que hoje em dia não há desculpas para não estudar, no bom sentido. Aqui a questão é ter um foco, um propósito, o que é que quer efetivamente, para tirar sim. proveito. Pedro, diz-me uma coisa, se calhar algum livro sem ser os teus, que são sempre bem recomendados, Sim, claro. e filme que gostasse de recomendar. Olha, pronto, eu por acaso este ano tenho andado aqui numa verdadeira loucura desenfreada de livros. Mas curiosamente até acabei por, nos últimos tempos, estar muito longe dos livros de técnicos. Epá, Sim. embora volta e meia apareçam aqui pelo escritório. Mas pronto, tenho estado numa fase onde ando aqui com outras leituras, exatamente a tentar procurar inspirações noutros contextos aqui, não é? Noutros contextos, mas de facto, ao longo destes últimos anos li, pronto, muitos, olha, já agora filme ou série, recomendo aqui a última, digamos, temporada do Black Mirror, isto porque também falamos aqui um bocadinho sobre questões aqui mais de inteligência artificiais, da inteligência artificial, portanto eu diria que esse contexto da série do Black Mirror. Relativamente a livro, claramente sugiro o último livro do Tiago Forte, Criar um Segundo Cérebro. Recomendo claramente esse livro que saiu agora, estas últimas 2 semanas. Criar um Segundo Cérebro, Building a Second Brain, do Tiago Forte. É um americano que já está há uns anos radicado, mas também tem aqui alguma ligação portanto, brasileira, e portanto tem assim um nome muito abrasileirado aqui. Portanto, livro Tiago Forte, filme aqui sobre o Black Mirror, eventualmente em termos de palestra, eu se calhar eventualmente assim de repente, tipo falamos agora no finalzinho sobre esta área da educação, sugeria uma TED Talk do Sir Ken Robinson, onde ele fala sobre education e portanto, acho que poderá ser aqui uma boa sugestão. Há 2 minutos atrás, confesso que não lembrei. sabia falar disto, mas pronto, mas sim, chama-se Será que as escolas matam a creativity? Sim, já sei qual é. É uma das mais conhecidas talks da TED e portanto, já que Já falamos tem sobre anos, atenção, já tem e já tem uns anitos, já Sim. tem uns anitos aqui. Pô, Já agora em termos também e porque também estamos aqui num contexto de podcasts, recomendaria muito o podcast Possible do Sr. Reid Hoffman, para quem gosta deste mundo da inteligência artificial, é a quarta sugestão, portanto, livro, série, palestra, podcast, e portanto temos aqui para todos os gostos. para todos, gostos e feitios. Possible, o Luís vai colocar isso depois seguramente nas notas do episódio. Possible, do Sr. Reid Hoffman. Portanto, uma boa escolha aqui para quem quer entrar aqui neste impressionante mundo das... Boa, Pedro. Diz-me uma coisa, de meio destes processos, possivelmente já houve situações que correram menos bem. Como é que tu normalmente tentas te motivar e seguir em frente, como eu costumo dizer, né? Olha, relativamente a estas questões do fracasso, tenho tido sempre, portanto, tem sido sempre uma enorme tentativa de, quando olho para isto, olhar, como eu costumo dizer,
pá, quando a malta aponta um dedo, aponta três para nós, não é? Portanto, nesse contexto, tento sempre olhar e perceber o que é que eu, de alguma forma, mais do que tentar atirar aqui o fracasso para culpas externas à minha pessoa, não é? É perceber o que é que eu não fiz tão bem. Pronto, e aqui, em alguns dos casos, esse lidar com essas circunstâncias, pronto, pode, obviamente, aqui em alguns momentos melindrar um bocadinho a minha autoconfiança, mas pronto, mas quer dizer, são aspectos que tenho que de alguma forma ser capaz de os contornar, de os melhorar, de os corrigir. Pronto, e ok. Exemplo, opá, se enviei um determinado tipo de utilizei uma determinado tipo de estratégia e ela não foi bem sucedida, epá, tenho que obviamente olhar e perceber, olha, não, por exemplo, estavas a falar, uma das componentes que há bocado estávamos a falar dos conteúdos, não é? Quer dizer, quando eu desenho um conteúdo com grande entusiasmo e excitação e o público, não é? Responde a matar, não é? E se calhar, e o matar é ignorando totalmente aquilo que se fez. Pronto, às vezes é olhar e perceber, ok, tenho que rapidamente avaliar o que é que correu menos bem, pá, e tentar-me ajustar, não é? Portanto, ter aqui a humildade para perceber que, pronto, nem sempre vou utilizo e vou utilizar as melhores estratégias e pronto, e tenho que ser capaz de as contornar e pronto, e de continuar a... Sabes que em alguns dos casos até pronto, e como muitas das vezes nós sentimos, ok, quando estamos quando vivemos muitas situações de sucesso, ok, ficamos um bocadinho inebriados com este sucesso e, portanto, acaba por muitas das vezes, ok, e as maiores aprendizagens vêm nos momentos de fracasso, não é? Sim. Recordo-me no meu contexto em particular, seja até dos contextos mais pessoais, até mesmo académicos, que foi nas situações de fracasso que veio ao de cima, às vezes aqui um cerrar de dentes para chegar mais longe, não é? Claro. Isso aconteceu-me em várias peripécias ao longo da minha jornada académica e um bocado como às vezes acontece também com alguns, pá, com alguns atletas que a gente vai vendo, pá, o indivíduo que os espicaça um bocadinho, às vezes a pôr em causa e o indivíduo, e a malta às vezes assim, pá, olha, sei lá, a gente às vezes vê um bocado, puxando aqui um bocado ao nosso grande Cristiano Ronaldo, que é pá, normalmente quando a malta quer dizer mal do artista nos estádios, a coisa corre sempre tipicamente mal, porque ele espicaça, digamos, o máximo Eu acho que a melhor forma de dizerem mal do Ronaldo era elogiarem no ideal, porque o indivíduo se calhar se sentiria tão confortável que depois não corria atrás. Assim aquilo é combustível Isso mesmo. se calhar aqui também em alguns contextos eu também tive um bocadinho isso, percebes? Esse fracasso também me aguçou um bocadinho a dizer o que é. Ai não, vocês acham que o que é? Eu viver em Viana do Castelo e não viver em Lisboa, isso poderá inibir-me de chegar onde quero chegar? É pá, pronto, isso de certa forma estás a ver, é combustível que alimenta, não é? Boa. Algum conselho numa desta tua jornada que tu guardes como referência? Pá, estás a ver, olha, os conselhos, provavelmente um deles foi esse, não é? Pá, tu nunca vais conseguir chegar a lado nenhum, portanto foi o melhor conselho que me deram, portanto, porque no fundo foi o conselho que me permitiu, percebes, ganhar aqui, digamos, nervo para chegar, por mais estranho que isso possa parecer, percebes? Por mais estranho que a malta possa Às parecer, o vezes melhor conselho que podem dar é dizer, epá, Luís, tu não vales nada, pá, o teu projeto é uma porcaria, não é? E a malta diz assim, pá, guarda esse conselho, pá, olha, o meu conselho é que desistas, pá, desistas agora, pá, não vale a pena continuar. E a malta diz, pá, foi o melhor conselho que me podias ter dado, pá, porque se me tivesses dito que se calhar pá, pronto, aquele trouxe-me, mexeu com todo o meu ADN, toda a minha, todo o meu, os meus interiores Os meus shakes todos, não é? Exatamente, não é? Boa. Última pergunta, se calhar mais fácil. Algum hobby no meio desta jornada? Olha, no meio desta jornada toda, e há bocado falávamos daquelas cenas da consistência, pá, que aquilo não era uma corrida de velocidade. Pá, nos últimos tempos tenho virado um corredor de longo curso. E, portanto, no final deste ano, no final do ano que estamos a gravar este episódio, vou fazer a minha primeira maratona em Chicago, nos Estados Unidos. Opa! Portanto, estou exatamente nessa jornada, não é? Nessa jornada de preparação. Tenho feito já várias meias maratonas e, portanto, E é uma atividade onde, curiosamente, em março fiz aqui no LinkedIn,
uma atividade que lhe chamei a Maratona LinkedIn, e onde, obviamente, foi inevitável haver este lado comparativo e este lado de associação daquilo que são as valências e as características de um maratonista e as valências de um profissional que se quer impor e implementar aqui, impor aqui no LinkedIn. Não é? E, portanto, fui buscando muita similitude entre a forma e entre o comportamento, não é? Repara, obviamente que no dia 8 de outubro será um momento, não é? Um momento para. Mas que é um momento que representa todos os micromomentos que vivi, todos Sim, os é a treinos que junção fiz, deles todas todos. as. Não é? Pá. E portanto, E, olha, basicamente impacta muito, quer dizer, o Pedro Caramês há 2 anos tinha mais 20 quilos, se calhar, do que eu estou aqui agora, não é? E boa. portanto, E foi lá fora por impactou uma muito razão realmente. específica ou era um Diz? objetivo? Foi para os Estados Unidos por uma razão específica ou Olha, não, não? assim, foi um bocadinho o do momento, naquele É, caso ali, quer dizer, não foi um bocado traçar aqui um objetivo, portanto, claro. até porque eu já fiz esta componente, portanto, esta inscrição há cerca de portanto, mais ou menos um ano, não é? Portanto, Sim. foi novembro do ano passado, novembro do ano passado. E, Boa. portanto, foi um bocadinho aqui colocar e estabelecer aqui uma meta e um objetivo aqui para o Boa. qual estou a trabalhar. Portanto, Boa. Vai correr bem, de certeza. sim, olha, correr vai, correr. De qualquer correr ou maneira. andar, correr ou andar vai seguramente ser É, maravilhoso. mas o nosso querer faz a diferença, como eu costumo dizer. Olha, Sim, Pedro, exatamente. chegamos ao fim. Agradeço imenso mais uma vez a tua disponibilidade e a tua partilha aqui da tua jornada e conhecemos mais um bocadinho do Pedro. Boa. Olha, foi um prazer imenso falar aqui contigo também e trocarmos Também. aqui umas impressões. Obrigado.